Estamos aqui na igreja Príncipe da Paz, pelo Instagram, né? Nós tivemos alguns probleminhas aí com a internet, mas nós estamos aqui e Deus é bom. Amém? Os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Aleluia. E eu gostaria de trazer para você a palavra desta noite. Eu gostaria de convidar você que está em casa, com a sua família, para abrir desde já o seu coração. Amém? Porque Deus quer falar com você. Aleluia. Abre comigo, se você puder, em Hebreus 11, 6. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Amém? Vamos lá. A palavra do Senhor é poderosa. Amém, queridos? Vamos lá. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Aleluia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque todos nós que cremos no Senhor, nós precisamos crer, acreditar cada dia mais que Ele existe. Irmãos, e como que nessa noite, né, nós queremos dizer para vocês que nós precisamos aprender mais sobre o nosso Deus. Aprender mais, conhecer mais o caráter do nosso Deus, tudo que o Senhor é. Às vezes nós conhecemos uma pessoa e nem por isso nós de cara temos uma intimidade com ela, porque intimidade é gerada no momento que você conhece aquela pessoa mais e mais. E Oséias 6:3 fala assim que nós conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, nessa noite eu quero trazer para você alguns atributos de Deus, para que nós possamos conhecer mais o nosso Deus. Não só de ouvir falar, queridos, mas nós precisamos, cada dia, aprender e prosseguir conhecendo o nosso Deus vivo, que é poderoso. E eu queria falar primeiro de caráter. O que é caráter? Caráter é característica, traços reativos a maneiras de agir e reação de uma pessoa. A índole de uma pessoa, feitio e moral, a honestidade de uma pessoa. E nós queremos nessa noite, eu quero nessa noite trazer para vocês alguns atributos que Deus colocou no meu coração. Porque, queridos, para a gente conhecer alguém, nós precisamos sempre estar voltado àquilo que o Senhor falou para nós e demonstra para nós através da tua palavra. Amém? E os atributos de Deus, exclusivos e naturais, é a infinitude. E a infinitude, ela divide em duas, que é a imensidade, é onde Deus é presente em todo o espaço. Também, queridos, na eternidade, Deus é também eterno. Ele é eterno, não tem nele princípio nem fim. Outra coisa, que é atributo de Deus, natural, exclusivo de Deus, é a autoexistência. Ele é. Nós ouvimos sempre falar, né, na palavra, quando ele se refere a ele mesmo. Eu sou o que sou. O nosso Deus, ele é. Antes de tudo, ele é. Ele não foi criado, queridos. Ele é a base da sua própria existência. Amém? Outra coisa, imutabilidade. Deus não muda. O nosso Deus não muda. E é interessante que nem a sombra do nosso Deus, ela muda e nem varia. Diferente de nós, seres humanos, né? Aleluia. Sua natureza, ele não muda a sua natureza, ele não muda os seus atributos, ele não muda os seus decretos. Amém. Ele é perfeito. Ele é perfeito, queridos. Atributos ativos de Deus. O que Deus é em relação ao universo. Ele é onipotente. Ele tem todo o poder. Ele é o Deus todo-poderoso. O seu Deus é todo-poderoso. Onisciência, aquele que tem todo o conhecimento. Onipresença, aquele que ele está em todos os lugares. Ele está em todos os lugares. Soberania, aquele que tem toda a autoridade. Sabedoria, aquele que tem toda a sabedoria. Esses são alguns atributos de Deus também. Atributos morais de Deus. O que Deus é em relação aos seres humanos.
santidade, justiça, amor, bondade, misericórdia, veracidade, Deus é verdade, fidelidade, Deus é fiel, Deus é vida, Deus é luz, Deus é galardoador, Deus é Pai, Deus é Salvador. Aqui tem alguns atributos que eu listei aqui, queridos, para trazer a você a sua memória. Quem o nosso Deus é? Quem é o nosso Deus? Os seus atributos, suas características, suas qualidades. E nós precisamos conhecer Ele, queridos, não somente nesse ouvir falar, mas nós temos que prosseguir cada vez mais em conhecer esse Deus. Como eu disse no início, eu só conheço alguém vivendo com essa pessoa dia após dia, conhecendo tudo que relaciona a vida dela. Quando você ou quando alguém casa, primeiro ela namora, ela conhece um pouco, depois ela noiva, depois ela casa. E é só no tempo de casado que nós começamos, então, a conhecer verdadeiramente a pessoa. E com o nosso Deus é assim. Nós viemos para Cristo, aceitamos Jesus, começamos a ouvir os atributos de Deus. Ah, Deus é amor. Deus é bom. Queridos, mas nós precisamos ir além. Além de ouvir, nós precisamos aprender mais sobre todos esses atributos, todas essas verdades, sobre o caráter de quem o nosso Deus é. E por que eu estou falando isso, né? Nessa noite que o Senhor nos trouxe aqui para trazer para você esperança. O Senhor falou, traz a memória, aquilo que te faz a esperança, que traz a esperança, trazer a memória. Nós precisamos trazer a nossa memória hoje, nesses dias, aquilo que nos dá esperança. E essa é a nossa esperança, o nosso Deus, tudo que Ele é, querido, o caráter de Deus. Nós precisamos conhecê-lo mais. E para que nós precisamos? Para que nós precisamos de conhecer a Deus? Você já parou para pensar? Porque esta é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos conheçam, todos cheguem a conhecê-lo plenamente. Essa é a vontade do Pai. Outra coisa, para trazer libertação para nós. Em João 8,32 diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos a verdade, essa verdade nos liberta. Então, nós precisamos conhecer quem é o nosso Deus, o caráter do nosso Deus, para sermos libertos, para ter a vida eterna. Nós precisamos conhecer a Deus também para ter vida eterna. Em João 17,3 diz assim, a vida eterna é esta, que conheçamos a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. A vida eterna é essa, queridos. Para você, para eu, para nós termos vida eterna, nós precisamos conhecer quem é o nosso Deus. Não só de ouvir falar, mas de intimidade, de relacionamento. Outra coisa que eu coloquei aqui, para que nós podemos tornar parecidos com Ele. Nós precisamos conhecer a Deus para nos tornar mais parecidos com Ele. Foi para isso que o Senhor nos criou. O Senhor nos criou a humanidade para ser imagem e semelhança dEle. Ele tem prazer que nós conhecemos Ele e façamos tudo aquilo que Ele nos ensinou. A palavra de Deus diz assim, em Efésios 5:1, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Amém, queridos? Esta é a vontade de Deus, que nós possamos conhecê-lo, para que nós andamos, nos tornamos mais parecidos com Ele. Amém? Outra coisa, para tomar posse de tudo que Ele nos deu. Amém? Aleluia. Essa é a nossa introdução de hoje. Hoje nós estamos aqui, queridos, para declarar essa noite de milagre. Hoje é noite de milagre, hoje é dia de milagre. E você é o grande milagre. O Senhor, Ele já fez todas as coisas. Ele já fez todas as coisas por mim e por você. E você é o grande milagre. Amém?
E Ele nos deu, queridos. E quando nós conhecemos, nós aprendemos, nós tomamos posse de tudo que Ele nos deu. Ele nos deu vida. Antes nós éramos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos, mas nele nós temos vida. E nós éramos enfermos, doentes, caídos, mas hoje nós temos saúde. Saúde divina vinda do Pai. Antes éramos miseráveis, mas hoje nós temos a prosperidade que Ele me deu, Ele te deu. E também Ele nos deu a autoridade. Amém? Ele nos deu a autoridade. Queridos, quando Jesus foi morto, Ele ali se entregou na cruz, Ele foi morto por mim e por você, para que hoje nós tivéssemos vida. Ele passou por todo o processo da cruz. Ele foi no inferno e tomou a chave da morte do inferno. E antes dele voltar ao Pai, queridos, Ele devolveu a autoridade que foi perdida no Éden, através de Adão. Ele nos devolveu, Ele devolveu a nós, igreja do Senhor, para que eu e você pudéssemos viver a vida dEle. Porque Ele morreu a nossa morte, para que nós vivêssemos a sua vida. Aleluia. E Ele, queridos, quando Ele foi ressuscitado, o Senhor o ressuscitou, o Senhor colocou Ele nas regiões celestiais, assentado à direita de Deus Pai, e juntamente com Ele também nós estamos assentados. E Ele nos deu poder e autoridade, Ele nos concedeu novamente aquilo que foi perdido, Ele resgatou para mim e para você, para que nós pudéssemos hoje, nesse dia, glorificá-lo, dizer que hoje é dia de milagre, dizer que eu sou milagre. Você é o milagre de Deus, queridos. Mas nós temos que tomar posse, nós temos que aprender que o nosso Deus é poderoso e que a palavra do Senhor, ela não é mentira, ela é verdade. E como nós lemos em Hebreus, dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus, não tem como nós queremos viver uma vida de milagre. Eu sei que às vezes você que está aí, me assistindo por este vídeo, você tem clamado um milagre. Eu não sei qual milagre você tem clamado, mas eu quero dizer, queridos, que tudo que você precisa estar nele. Tudo que você precisa estar nele, mas basta que você creia. Porque sem a fé, é impossível você agradar a Deus. É impossível. E o caminho, queridos, que nós precisamos para alcançar as nossas bênçãos é a fé. Nós precisamos crer, nós precisamos ter fé para então as bênçãos nos alcançar. Porque Deus, Ele já deu para nós. Ele já pagou, Ele já fez todas as coisas que eu e você precisa. Tudo está nele. E quanto mais nós conhecemos esse Deus, nós vamos entender que não há maldade no nosso Deus, não há ira no nosso Deus é bom, o nosso Deus é justo, Ele é fiel, Ele é amor. O nosso Deus também tem o nome de Jeová Rafá, o Deus que cura. Se você que está aí precisa de uma cura, Ele é o Deus da cura. Ele pode fazer infinitamente mais aquilo que você pensa e imagina. Basta você crer nele, crer em tudo que ele é, tudo que ele é, os atributos dele, tudo que ele é capaz de fazer, tudo que ele é, queridos. Aí a sua fé vai ser ativada, você vai crer. Então ele é galardoador daqueles que o buscam e que crê nele. E ele vai te presentear. Ele vai operar, porque às vezes a gente pensa assim, Deus me dá uma cura, Ele já te deu. Cadê promessas de cura na palavra? Nós não temos promessas de cura na palavra, porque nós já temos a cura. Ele é a nossa cura. Quando Ele estava na cruz, Ele liberou para nós essa cura, queridos. Na cruz, quando Jesus foi para a cruz, Ele levou sobre Ele todas as nossas dores, as enfermidades foram sobre Ele, Ele tomou para Ele. Então, hoje, nós podemos dizer que nós somos sarados, nós somos curados
porque Ele nos curou. Mas como que nós vamos crer nessa verdade se nós não conhecemos o dono dessa verdade? Nós temos que prosseguir e conhecermos mais e mais o nosso Deus, para que nossa fé fique firme. Ele tomou sobre ele as nossas dores, as nossas enfermidades. Nós precisamos tomar essa cura, receber essa cura pela fé. Quando Jesus andava na terra, ele curou todos aqueles que queriam ser curados. E quando Jesus andou aqui, ele veio, queridos, para nos salvar, mas teve um processo, e dentro desse processo, ele veio ensinar também a igreja. A igreja que sou eu e que é você. Ele ensinou tudo a respeito do Pai. Ele ensinou, ele mostrou através da tua própria vida o caráter de Deus, o caráter do Pai, através da vida dele. Jesus, exemplo do Deus encarnado. Ele veio para que eu e você pudéssemos, hoje, como participantes dessa glória maravilhosa, dessa ressurreição, porque antes a gente era morto, mas nós somos hoje vivificados em Cristo Jesus. Para aqueles que são espirituais, entendem isso. Nós que somos espirituais, queridos, nós discernimos as coisas espirituais. Então, nós temos que entender que Jesus, quando ele andou nessa terra, ele nos ensinou a viver conforme a vontade do Pai. Ele nos ensinou, ele nos demonstrou tudo que o Pai é na sua essência, no seu caráter. Jesus, ele fez, ele quer que eu e você também começamos e vivemos dessa forma. Por isso que a palavra diz que nós precisamos ser imitadores de Deus como filhos amados. Ele quer que cada dia que passe, ano que passe, nós possamos parecer mais e mais com Ele. Essa é a vontade de Deus para nós. E antes de Jesus voltar ao Pai, queridos, Ele nos deu autoridade. Ele deu para mim e para você autoridade. Autoridade no nome de Jesus, Ele nos deu. Então, queridos, essa noite, eu quero que você se alegre comigo. Eu quero que você entenda que você tem autoridade para mandar toda dor embora. Mandar toda escassez embora da sua vida. Mandar toda enfermidade. Sabe por quê, queridos? Isso não mais te pertence. Jesus já levou sobre ele, ele tomou para ele e levou embora. E nós, como igrejas, imitadores de Deus, nós temos que crer que Ele existe, queridos, que isso é verdade. Nós temos que crer. Sobre a enfermidade, nós precisamos levantar. Nós estamos aqui numa noite de milagre, falando que você é um milagre. Tudo que Deus já fez por mim e por você foi um grande milagre. Ele nos salvou, nos libertou, pagou o nosso preço e levou sobre eles enfermidades. Então, nós não temos que aceitar mais uma enfermidade sobre a nossa vida. Ah, mas como assim, pastora? Eu sinto isso, eu sinto aquilo, queridos, tem coisas que nós vamos passar. Exemplo, às vezes a gente sai, a gente está com o corpo quente, a gente sai, pega uma friagem. Ah, mas isso é uma enfermidade? Não, isso é uma consequência da nossa irresponsabilidade. Nós devemos ter esfriado o corpo para depois sair lá fora. Nós tomamos água gelada, bebemos água gelada, temos dor de garganta. Ah, mas isso é uma enfermidade. Não, é uma consequência do mau uso da nossa vida. Nós não fomos negligentes. Hoje nós vemos aí Covid-19. Nós sabemos que nós temos que lavar as mãos toda hora, colocar as máscaras, passar o álcool gel, né? Temos que ficar distantes do outro, então nós vamos fazer a nossa parte. Queridos, nós precisamos tomar a autoridade que foi dada a nós, igreja. Nós precisamos entender que nós temos um Deus que é vivo, e Ele é poderoso, tudo que Ele prometeu na sua palavra, Ele vai cumprir. Os dias são maus, mas o nosso Deus, Ele é poderoso. Ele tem nos avisado sobre esses dias maus. Ele tem nos avisado. Por isso que nós temos que nos apropriar da palavra de Deus.
A palavra de Deus é para mim e para você saúde. E é saúde para o nosso corpo. Tudo que o Senhor tem, o nosso manual está aqui. Nós precisamos abri-lo. Nós precisamos examiná-lo. Nós precisamos não só ler a palavra, mas examinar a palavra. E mais do que examinar a palavra, nós precisamos de praticar essa palavra. Praticar essa palavra. É isso que nós precisamos de fazer. Praticar a palavra, conhecer ao Senhor, aprofundar no conhecimento, ler a palavra, meditar na palavra e praticar essa palavra com muita responsabilidade. Aí sim, queridos, você vai tomar autoridade. O seu corpo vai ser curado. Quando você começar a ler, examinar, fazer todo esse processo, o seu próprio corpo automaticamente ele vai receber cura, porque a cura é a palavra de Deus para nós. E falando disso, eu queria dar um testemunho breve. Esse testemunho não é meu, é da minha mãe, mas eu ouvi ela me falando e nessa hora eu tomo a frente aqui para falar para ela. Queridos, um dia minha mãe estava dormindo, né? Eu estava na roça. E minha mãe dormindo, ela acordou pela manhã, ela chorou muito porque ela sentiu muita dor nas pernas dela, nos joelhos dela. E ali, a minha mãe acordou, chorou, e ela fez a oração dela. E ela me falando, né, depois. Falou assim, pai me cura. Ô, pai, me cura, tira essa dor de mim. Será que eu nunca mais vou ficar sem essa dor? Me cura, pai. Nisso, queridos, ela dormiu. Deu uma dormidinha de novo. Sabe aquela dormidinha que a gente dá depois que a gente acorda e dá uma dormidinha, continua a cama, dá uma dormidinha? Ela deu uma dormidinha. Nessa dormidinha, ela sonhou. E Deus falou para ela assim, minha filha, lê a palavra todos os dias. Irmãos, quando a minha mãe falou isso para mim, eu fiquei assim até meio paralisada. Eu falei, Deus, como que o Senhor é bom? Como que o Senhor é maravilhoso? O Senhor respondeu a minha mãe no imediato. Ela clamou, queridos, no coração dela. E o Senhor não rejeita a oração. O nosso Deus não rejeita a oração, nem a minha, nem a sua, nem de ninguém. E aí, queridos, eu abri lá em Provérbios. Provérbios 4:20 diz assim, até o 22 diz assim. Olha como o nosso Deus é lindo. Meu filho, escute o que lhe digo. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Amém, queridos? Eu falei, Deus, como o Senhor é maravilhoso. Como o Senhor é maravilhoso. Queridos, eu creio que Deus já curou a minha mãe. Já curou minha mãe. Ele só queria ter uma intimidade mais com ela. Ele chamou ela para uma intimidade, queridos. E foi Deus, sabe por quê? Porque Ele é verdade. Ele tem boca e fala, queridos. O nosso Deus é um Deus invisível, mas Ele é real. Deus invisível, mas real. Ele não tem corpo físico, mas Ele tem um corpo espiritual, queridos. E Ele falou com a minha mãe naquela manhã. E a minha mãe ficou feliz em saber que ela teve a resposta de Deus. Então, eu creio na cura da minha mãe. Eu falei, isso mesmo, mãe. Então, todos os dias a senhora vai ler a palavra. Porque a palavra, queridos, a Bíblia nos diz que é saúde para o nosso corpo. Você que está aí precisando de uma cura física, clame ao Senhor, mas leia a palavra. Busque na palavra o alimento para a sua vida, para a sua fé ser avivada cada vez mais. Amém, queridos? Busque isso, medite nessa palavra, confesse essa palavra. Meditar é você ficar ruminando ali, você lê e fica pensando, Senhor, o que o Senhor quer dizer aqui? Senhor, o Senhor é bom. Vai pesquisar, queridos. Quanto mais você pesquisar, mais profundo você for na palavra,
mais o Senhor vai te revelar a você. Porque Ele quer nos se amostrar a nós. Ele quer se revelar a mim e a você. E através da palavra dEle, Ele revela. Amém? Perseverar o tempo todo, fortalecendo a sua fé. Queridos, nós precisamos fortalecer a nossa fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Queridos, o combate que nós temos que viver hoje é combater em guardar a nossa fé. Nós não podemos não podemos dar lugar à falta de esperança, a medo. Nós não podemos deixar a dúvida entrar no nosso coração e roubar a nossa fé. E trazer com a dúvida a incredulidade. Não. O Senhor quer que você avive sua fé. Sabe? Combata o bom combate, queridos. Guarda a sua fé. Cuida da sua fé. Como nós devemos guardar o nosso coração, nós devemos também guardar a fé. Amém? Porque através da fé nós vamos ter acesso às bênçãos que nós precisamos. Seja ela uma bênção de cura, através da fé você vai obter. É uma bênção de prosperidade. O nosso Deus é Deus de prosperidade. Ele é Deus, Jeová Jiré, o Deus da provisão. Se você precisa de um milagre nessa área, ore ao Senhor, leia a palavra, medite em quem Deus é, e você vai ver que Ele é tudo o que você precisa, tudo o que eu preciso, e Ele está pronto a nos abençoar. Ele está pronto a abençoar você, a sua casa, a sua família. Amém? Ele é um Deus fiel. Ele é um Deus maravilhoso, queridos, que cuida de nós. Amém? Então, nós precisamos entender que este é o nosso Deus. Este é o nosso Deus. Um Deus justo, um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus de vida. Amém? Tudo o que você precisa, Ele é. Este é o nosso Deus. Aleluia. Eu gostaria de fechar essa simples palavra, queridos, vinda de mim, porque eu sei que é do Senhor, ela é poderosa. Amém? E no livro de Tiago 1, 22 a 25. Amém? Tiago 1, 22 a 25. Aleluia. Bendito é o Senhor, Pai. Olha para nós aí. Olha o que o Tiago fala para nós. Para mim e para você. Nós precisamos ler. Nós precisamos buscar em conhecer o Senhor mais e mais. Quem Ele é. Saber de qual é o caráter de Deus. Os seus atributos. Saber qual é o poder que o Senhor tem. Nós temos que aprender. Para termos um relacionamento com Ele. Para nós confiarmos cada vez mais nele. Amém? E Tiago dá para a gente aqui um conselho. Um conselho muito pertinente para esses dias. Amém? Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Sejam praticantes e não ouvintes, somente ouvintes. Enganando a si mesmo. Por que fala enganando a si mesmo? Irmão, você já viu aquela pessoa que ouve uma coisa e depois ela parece que ela esquece? Ela ouve uma coisa, mas não faz. Ela engana ela mesma. Porque se ela não põe aquilo em prática, ela ouve, ela só está perdendo o tempo dela. Então, seja praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho. Você já olhou a sua face no espelho? Você olha e sai. Quando você sai, você não lembra muito mais aonde que estão as suas rugas, as imperfeições. Você não tem muito aquela visão nítida, porque você saiu daquilo. É semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade
e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Amém? Esse é um conselho para mim e para você nesses dias, que nós devemos não ser somente ouvintes, mas praticantes dessa palavra. E nós só vamos praticar a palavra quando nós aprendermos dela. Nós só vamos crer em Deus quando nós conhecermos mais o nosso Deus. Nós vamos, então, viver uma vida de fé, porque sem essa fé é impossível agradar a Deus. E o Senhor quer que você tenha plena liberdade em ter relacionamento com Ele. Ele quer que tudo que você faça e se dê bem. Amém? Eu quero orar com você nessa hora. Eu quero declarar que sobre a sua vida existe uma autoridade. Autoridade no nome de Jesus. O Senhor te deu, queridos, essa autoridade. Você pode, então, exercer essa autoridade dentro do seu lar. Declarar que você já é curado. Declarar que você é próspero, abençoado. Que você, a sua família, a sua casa, pertence a um Deus maravilhoso, que é real. Um Deus que é onipotente, onisciente, onipresente, queridos. Ele pode todas as coisas, Ele sabe todas as coisas, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele morreu por você, para que hoje eu e você vivêssemos a vida dEle, mas com dignidade. Aprender com Ele o caráter dEle e também buscar para nós um caráter santo, um caráter transformado dentro da palavra dEle. Aí nós vamos ser o milagre e vamos viver em milagre. Porque Deus, Ele é bom, Ele nos galardoa. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele te presenteia. Amém? Ele quer te presentear, Ele tem prazer. Ele tem prazer com você, queridos. Nosso Deus é Deus de milagre. Ele tem promessa para você, para sua casa, para sua família. Não abra mão de conhecer cada vez mais esse Deus. Conhecer quem Ele é. Buscar a sua face cada dia mais. Independente das circunstâncias, das más notícias, nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus, queridos, que é a nossa esperança. Nós podemos crer no amanhã, porque o nosso Deus vive e reina para sempre. Aleluia. Glória a Deus, queridos. O nosso Deus, Ele vai vir, Ele vai nos buscar. Ele está pronto, queridos. Nós também precisamos estar prontos. Por isso, queridos, pegue esses dias. Busque o Senhor. Adore o Senhor. Busque a face dEle. Conheça Ele mais e mais. Para que Ele possa se revelar a você. Para que o seu corpo seja curado através da sua palavra. Amém? Eu quero orar. Declarar que a sua vida é uma vida de milagre. Que você é o grande milagre de Deus. Deus te salvou, te libertou, te curou. E por isso você pode levantar as suas mãos santas e glorificar esse Deus poderoso. Um Deus que nos ama. Um Deus que cuida de nós. Um Deus que não nos decepciona. Um Deus que não nos abandona. Mas Ele é um Deus vivo. Um Deus que está com você e com a sua casa. Clama por este nome tem poder. E você pode exercer essa autoridade, porque Ele te deu esse poder e autoridade para você declarar que você é mais que vencedor. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus, queridos. Você é filho. Deus é seu Pai. E você é filho desse Deus amado. Eu quero desejar que você, nesses dias, tenha uma intimidade profunda com o Senhor. Venha buscar Ele de todo o seu coração, queridos. Clame a esse Deus de todo o seu coração. Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom. Tire o medo do seu coração, tire a dúvida, não deixe que isso entre. Mas lembre que o Senhor é tudo que você precisa, é tudo que eu preciso. Esse é o nosso Deus maravilhoso.
Pai, eu coloco diante do Senhor, Pai, a vida dos meus irmãos. Pai, eu sei que é teu Espírito Santo, Senhor, que completa toda a palavra. Deus, vai de encontro a cada vida. Senhor, declara a cura do Senhor sobre todos eles, ó Pai, que estão me assistindo nessa hora. Todos que têm clamado uma cura, uma provisão. Senhor, que eles possam crer, Senhor, que o Senhor é o Deus da provisão. O Senhor é o Deus da cura. Por isso, Deus, dá a eles, ó Deus, sabedoria. Sabedoria. Senhor, acrescenta cada vez mais, ó Deus. Que eles possam buscar conhecimento na Tua palavra para acrescentar no coração deles mais a fé. E que eles possam guardar essa fé, Senhor. E viver nesses dias, não somente sendo ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por cada membro dessa igreja. Obrigado, Pai, por cada um deles. Pela nossa comunidade. Obrigado, Senhor, pela vida dos nossos pastores. Pastor Antônio, pastora Cândida, todos os outros pastores, Pai, obrigado. Pai, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos em tudo Te louvar. E que nós possamos, ó Deus, dar honra, glória somente ao Senhor. Porque o Senhor merece. O Senhor é dono de todas as coisas. O Senhor é princípio e fim. Pai, muito obrigado. Eu abençoo a vida dos meus irmãos nessa hora. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, querido. Boa noite. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Amém. Nós estamos morrendo de saudade de vocês. Que o Senhor possa continuar falando com vocês. Amém. E que cada dia você possa afirmar nessa palavra, que é fiel e verdadeira. Amém? Deus te ama. Nunca esqueça disso. Ele te ama. Beijo, queridos.